Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos aqueles que nos assistem aqui pela rede social, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu sou o pastor Júnior, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Parada Angélica. Estou aqui porque hoje é um dia propício para a gente cultuar ao nosso Deus. A nossa igreja hoje está realizando um culto via WhatsApp, e a sua mensagem ela é postada aqui nas redes sociais. E através dessa live nós estamos aqui para estar se comunicando, não só com a Igreja Presbiteriana de Parada Angélica, mas também com você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, que frequenta as nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, envia a sua solicitação de amizade para a gente no Facebook, para que nós possamos estar compartilhando, da palavra de Deus com os irmãos. Mais uma vez, hoje nós estaremos fazendo uma breve reflexão, sobre a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor ele tem a falar aos nossos corações. Mas a primeira coisa de tudo que nós temos que fazer é orar, é interceder ao nosso Deus. Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, ó Deus amado, pela tua infinita graça que repousa, Senhor, sobre as nossas vidas, que tem guardado, ó Pai, cada um de nós. Nós te louvamos, nós te exaltamos e clamamos a Ti, Senhor, que continue a nos proteger, a guiar, Senhor, os nossos passos. Clamamos a Ti também, Senhor, que proteja os nossos amigos, a nossa família. Ó Senhor Jesus, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão, ó Pai, nos assistindo, ó Deus, nesse momento, ao redor dos lares de cada um deles, Senhor. Ó Pai amado, abençoa também, ó Deus, aquelas pessoas que trabalham, ó Pai, no sistema de saúde. Guarda, protege, Senhor, cada um deles. Acampa, Senhor, os seus anjos nesses ir e vir, ó Pai, que seus servos precisam estar fazendo, ó Pai, neste momento, ó Pai, para que cada um de nós possa ter, ó Deus, uma solução, ó Deus, diante dessa pandemia. Te louvamos, te exaltamos, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso de número 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ir por todo o mundo, ir por onde nós estivermos, e pela rede social, por onde nós formos, nós precisamos ir e pregar o evangelho. Ir o evangelho. O evangelho. Evangelho, segundo a palavra grega, significa boas novas, significa boas notícias. Boas notícias essas que nós não vemos nas nossas redes sociais, não assistimos nos nossos aparelhos de TV, a rádio. O que vemos são notícias apocalípticas, notícias cada vez que deixam os nossos corações mais temorosos, mais incertos de que teremos salvação diante disso tudo. Mas as boas notícias do Evangelho significam que nós precisamos ir e proclamar o Evangelho da salvação. Proclamar que nós temos um Deus que nos salva, que cuida de cada um de nós. Proclamar que nós precisamos verdadeiramente estar seguindo a nossa vida, mesmo nos momentos de pandemia. É momento de nós hoje ficarmos dentro de casa,
dentro dos nossos lares, nos protegendo, cuidando da nossa saúde. Mas é momento também de nós dobrarmos o nosso joelho e falarmos com o Pai. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 4, verso de número 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos, irmãos, libertar aqueles que têm sido oprimidos por essas notícias apocalípticas, aqueles que estão cegos, que têm sido cegados, pelas TVs, pelas essas notícias que estão sendo propagadas nos rádios, essas notícias apocalípticas que não conseguem enxergar as boas novas da salvação, que não conseguem enxergar o amor de Deus. Nós precisamos proclamar libertação a essas pessoas que estão cativas disso tudo. Mas o que nós cristãos temos feito? Nós também temos sucumbido a isso tudo. Nós também temos ficado cativo, prisioneiro, diante dessas notícias. Ao invés de nós procurarmos na Bíblia, que não é o Evangelho, contém o Evangelho, A Bíblia, muitos acham que é o Evangelho, mas na realidade a Bíblia não é o Evangelho. A Bíblia contém o Evangelho. O Evangelho conta a história de Jesus. Por isso, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles têm o título de Evangelho. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, porque eles contam a história de Jesus. E é isso que nós precisamos proclamar a este mundo que está cativo desta notícia. Nós precisamos proclamar as histórias de Jesus, aquilo que nós vivemos, as boas novas, porque diante de tantos problemas que vivemos, se nós olharmos para o lado, ainda assim temos sido abençoados pelo Senhor. Ainda assim temos um teto para morar. Ainda assim a nossa família está ao nosso lado, está com saúde, está guardada. E mesmo aqueles que têm pego essa enfermidade, mesmo aqueles que têm morrido com essa enfermidade, ainda assim eles estão debaixo da graça do nosso bom Senhor Jesus. Porque nós cremos em um Deus soberano, e a soberania de Deus, ela não pode ser mudada. Nada foge ao seu controle. Nenhuma folha cai do céu sem que o Senhor permita. E o Senhor, Ele se está permitindo que pessoas se vão, é porque faz parte da sua vontade que hoje eles possam morar nas moradas celestiais ao lado do nosso Pai. Porque pior que o coronavírus é nós não termos como ir morar no céu com o nosso Pai. É termos que ir morar no inferno durante toda a nossa eternidade. Por isso, eu clamo aos irmãos, não propaguem notícias de morte, não propaguem essas notícias apocalípticas. Vamos proclamar, sim, as boas novas da salvação. Vamos ir por todo o mundo. Nós vamos ir através das redes sociais, já que não podemos sair dos nossos lares. Chegar aos 4 cantos deste planeta, para que saibam que há Deus em Israel. Há Deus no meio do povo. O Senhor, Ele habita conosco. A palavra de Deus diz que Ele está ao nosso lado durante o decorrer da nossa vida. Por isso nós clamamos ao Senhor. Só nele há salvação.
Só nele há cura. Se nós buscarmos de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, se nós dobrarmos o nosso joelho, orarmos com o nosso coração puro, com o nosso coração sincero ao nosso Deus, a sua palavra diz que Ele nos ouvirá. E nós precisamos proclamar boas novas, proclamar boas notícias, proclamar o amor de Deus que está sobre cada um de nós nesta noite. Louvado e exaltado seja o teu nome. Agradeço a todos pela visualização, pelo compartilhamento destas informações. E vamos proclamar, irmãos, as boas novas. Ide em paz. O Senhor é com cada um de vocês, em nome santo de Jesus. Amém.